Fala, investidor, beleza? Aqui é o Diego, criador do canal Investidor Paulista. Estamos aqui para mais um vídeo para a gente discutir um pouquinho sobre o aporte dessa semana, beleza? Então, qual que é a ideia, tá? Eu acho que conforme for passando o tempo do canal e a gente ficar fazendo esses vídeos semanais, que esta é a dinâmica que eu predispus a fazer, a gente vai percebendo que investir não é tão, como que eu posso dizer, dinâmico, ou tão aventureiro, ou tão maluco como a gente vê nos vídeos. O pessoal gráfico que sobe, dá uma dor de cabeça, gráfico que cai, você fica maluco. A gente começa a perceber que quando a gente começa a investir e ter uma visão a longo prazo, a gente fica muito mais calmo, é super tranquilo, você não tem que dormir desesperado porque alguma coisa tá caindo muito, você não precisa, como que eu posso dizer, ficar nervoso, com medo do que pode acontecer, porque a gente acaba investindo com uma visão a longo prazo e com uma metodologia ali por trás, que é a metodologia, ou podemos dizer com a filosofia, de uma diversificação entre a minha carteira. Então, no gráfico de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O quão simples e leve começa a ficar a sua carteira, ou começa a ficar os seus investimentos, tá? Então, só pra gente recapitular, lembra quando a gente começou a investir? Então, eu falei, bom, eu vou investir aproximadamente 30% em ações do Brasil, 30% nas ações do exterior, 20% em FII e 20% em criptomoeda. É óbvio que conforme as oscilações do mercado e a gente está montando a nossa carteira, em alguns momentos isso vai ficar desbalanceado. Mas qual que é a ideia? Que a gente vá buscando rebalanceamento conforme a gente for fazendo nossos aportes. Então, com base nisso, o que eu fiz hoje? Hoje acordei, fui dar uma olhada aqui que eu ia investir e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada na minha carteira, como que nós estamos. Lembra que lá no começo a gente acabou investindo bastante em ações? Então eu pegava, eu escolhi uma ação e explicava o porquê que eu estava escolhendo aquela ação. Eu ia, comprava outra ação e explicava novamente. Bom, ao meu ver, aquele momento era muito oportuno para a gente investir nas ações. Na verdade, é importante que a gente tivesse investido há 1 ou 2 anos atrás, que as ações estavam mais baratas ainda. Mas no período que a gente começou a investir, que foi lá no meio do ano, ali, julho, comecinho de agosto, a gente acabou aportando muito nas ações brasileiras. Então, era um momento que tava bom, tava barato. Ainda está, eu acho, né, pensando a médio e longo prazo, mas se a gente olhar nos últimos 2 meses aí, a bolsa deu um tiro para cima ali, teve 15, eu acho que 15, 16 pregões totalmente positivo. Então as ações do Brasil começaram a dar uma leve corrigida, e isso que impactou muito na minha carteira. Hoje eu fui dar uma olhadinha, eu tava 43% em ações, a gente tava com 20% em FII, 24,5% no exterior e 9% de criptomoeda. Criptomoeda por 2 motivos que a gente estava bem abaixo. Porque a gente ainda não colocou muita grana nela. Lembra que eu comentei algumas vezes que eu ainda achava que ia acontecer algumas correções. Eu ainda creio que irá acontecer algumas correções, tá? Mas eu não tenho certeza do que vai acontecer. Então, bom, esse é um motivo que eu ainda, como a gente acabou investindo pouco em criptomoeda, é por isso que ela tá com 9%, que ela dá mais defasada de todas. E o outro motivo é porque ela caiu bastante. Então, eu já tinha investido um pouco nela, já representava uma quantidade dentro da minha carteira. Porém, como ela caiu muito nos últimos tempos, nos últimos 1 mês, 2 meses ali, isso jogou na minha carteira mais para baixo ainda. Então, beleza. Se a gente der uma olhada, eu dei uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin, em real, ele caiu aproximadamente, do dia 10 de outubro ao dia hoje, né, que eu tô gravando dia 17 de novembro, a gente caiu aproximadamente 26,75%. Então é muita coisa uma correção. Antigamente o Bitcoin, ele tá vendo, em 1 mês, basicamente, a gente caiu 26%. Antigamente o Bitcoin ele tinha quedas maiores até muito mais expressivas, em menos tempo ainda. Às vezes em 1 semana ele caía 30%, 40%. Por isso que o pessoal antigamente acabava, entre aspas, tendo mais possibilidade de ganho. Imagina, para quem confiava no Bitcoin, obviamente, né? Imagina você comprando a R$10 e, sei lá, em 2 semanas ele vai para 5. Você acredita no ativo ali, você compra o ativo, depois de, sei lá, 3, 4 meses ele sobe, você vai vender e acaba, querendo ou não, sendo muito mais especulativo por conta disso.
Hoje em dia o Bitcoin já não, ele ainda é especulativo, mas ele não é tão especulativo como antigamente. Tanto que tem muita gente que holda dentro da carteira. O que é holdar? É comprar e manter o ativo. Existem outras pessoas que compram, sobe, vende, espera cair, compra, fica tradando, podemos dizer assim, tá? Então, por conta de muita gente ainda que, muita gente que tá tradando, mas também tem muita gente que tá mantendo ali, compra e mantém, a oscilação tende a ser cada vez menor. A gente acha que daqui 30, 40, 50 anos, se o Bitcoin for realmente esta moeda e ele vier com essa dinâmica que está todo mundo falando, esta oscilação tende a ser cada vez menor. Ela caiu 26% ali no último mês. Então o que eu penso? Eu ainda acho que o inverno cripto, então eu já expliquei um pouquinho dos ciclos, que a gente tem ciclo a cada 4 anos, ou seja, 210 mil blocos, na verdade, que acaba acontecendo dentro de 4 anos do Bitcoin, que é o halving, que é aquilo aqui, que este ciclo acaba impactando diretamente no preço do ativo ali, né, da criptomoeda. O pessoal se move conforme for acontecendo esses halvings, que eu acho que ainda o inverno cripto ainda vai acontecer em algum momento. A gente não está no inverno cripto, que eu acho que a gente está nos topos, e neste topo a gente teve essa correção aí de 26%. Vai subir de novo? Não sei. Vai cair de novo? Mas não sei. Se você pode olhar e achar alguma coisa, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Por conta disso, eu olhei para minha carteira, vi que a gente está só com 9%. Lembra que a ideia é ter 20% do meu capital, né? Então eu olhei, não tem jeito, eu vou ter que reaportar em criptomoeda. Então o que eu fiz hoje? Hoje eu fui lá e acabei comprando mais ETFs aqui do Hash 11, que é o que a gente está investindo. Então eu comprei 7 ETFs ao preço de R$ 69,24. Olha o quão importante é a gente ir fazendo preço médio. Hoje meu preço médio está na casa dos 77,80 centavos, mais ou menos, R$ 77,80, tá? Quando eu comprei a primeira vez, estava R$ 86,40. Depois eu comprei a 79 e agora eu comprei a 69. Então eu vou fazendo o quê? Criptomoeda, quando a gente começou a criar a carteira, eu achei que estava muito esticado. Então eu fui investindo nas outras coisas. Agora eu olho para dentro da minha carteira ali e eu vejo criptomoeda muito abaixo perante aos outros investimentos. Então fica meio que nítido. Bom, eu coloquei uma meta de ter 20% de criptomoeda. Eu tô só com 9%. Os outros estão bem próximos da realidade e ações estão acima, porque ações eu queria 30% e estou em 40 e poucos por cento. Então eu não preciso quebrar a cabeça e pensar, nossa, onde que eu vou investir? Vou me alavancar, vou fazer uma loucura aqui, que é o que a gente vê nos vídeos de investimentos ali, né? Se a gente olhar a grande aposta, é meio que uma loucura ali o vídeo, né? Quando eu penso em investir a longo prazo, eu quero paz, eu não quero essa loucura, eu quero chegar, trabalhar, fazer dinheiro e no final de semana dar uma descansada, uma relaxada, não ficar me preocupando, pô, Bitcoin caiu 26%, será que vai acontecer alguma coisa, eu vou perder tudo? Não, eu quero. Minha filosofia de investimento é trazer calma para a minha vida. Não trazer mais adrenalina. Adrenalina eu quero se eu for fazer algum esporte, se eu for fazer alguma outra coisa. Mas de resto eu vou querer ter calma. Quando eu falo do meu dinheiro eu quero que ele tenha possibilidades de subir e aumentando e fortificando o meu capital. Não que eu corro o risco de perder tudo, tá? Então por conta disso a gente comprou esses 7 Hash 11 aí, tá? Ficamos com um total aí de 13,7, então 9,11 a gente foi para 13,7. Pensando, será que o Bitcoin vai subir, vai cair? Não tô tão preocupado com isso. Se o Bitcoin continuar caindo, eu não vou ficar só aportando no Bitcoin, né? Mas na próxima semana eu devo aportar em alguma outra classe de ativo, mas o Bitcoin caiu mais. Então a gente vai esperando, daqui a pouco a gente coloca mais R$500 ali. Cada vez que eu for colocando R$500, que ele for caindo, é uma possibilidade que eu tô tendo de comprar ele cada vez mais barato. Se o Bitcoin, há uma semana, há um mês, estava $120 mil, e agora o mesmo Bitcoin, não mudou nada no Bitcoin, ele tá a $100 mil, se não me engano tá $90 mil, né, $92 mil, que representa essa diferença aqui de $30 mil em um mês? Não aconteceu nada gigante no mercado para cair tanto o preço do Bitcoin. Então, ou seja, é só o mercado se mexendo, tirando talvez um ativo de risco, porque o Bitcoin tem 3 anos que subiu. Então talvez o pessoal tá tirando disso, colocando em outra coisa, eu vou para aproveitar e comprar um pouquinho mais barato. Essa vai ser a filosofia da gente aqui. Então sempre que a gente olhar para nossa classe de ativo,
A gente definiu ali um plano para cada classe de ativo. Se esse plano diminuir, é lá que nós vamos investir. Vamos colocar o dinheiro lá. Depois de um tempo, o mercado todo ele é ciclo. Renda fixa é ciclo, ações é ciclo, FII é ciclo, é ciclo. Então o que acontece? Tem uma hora que ele está em alta. Quando ele está em alta, eu vou investir em outra classe de ativo, que provavelmente vai ter alguma classe de ativo embaixo. Invisto nele. Depois de um tempo, o FII vai cair um pouco. Essa classe de ativo vai subir. Então, aquele tempo eu vou investir em FII. Então, é assim que a gente vai investindo e sempre focando em fazer bons preços médios, comprando os ativos em bom preço. Para quê? Para quando o mercado der uma hypada ali, a gente ganhar dinheiro com isso daí. Beleza? Pessoal, o vídeo é esse. Deem uma olhada aí na carteira de vocês, vê qual é a classe de ativo que está sofrendo um pouquinho mais neste momento. Então, criptomoeda está sofrendo um pouquinho. Pensando quando a gente fala em dólar, o dólar teve uma correção neste ano que no final do ano passado estava 6,30 e agora 5,30, então a gente está podendo comprar um pouquinho mais barato. Você fala, Diego, mas o dólar vai voltar a 6,30? O dólar vai cair a R$4? Ninguém sabe, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai comprando. Se ele caiu a 5,30, compra, ele voltou a 6. Se você não comprou, você perdeu a oportunidade de comprar. Se ele caiu a 4, você vai e compra mais dólar. Essa é a questão dos investimentos. Beleza? Pessoal, obrigado. Mais um vídeo aí. Curta, compartilha, se inscreva que está me ajudando bastante. Forte abraço e até o próximo vídeo.